Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema do nosso vídeo de hoje é o Espírito Santo e a escatologia. Falaremos sobre o papel do Espírito Santo nos eventos, nos acontecimentos dos últimos tempos. O dispensacionalismo pré-milenialista ensina que o Espírito Santo terá, no futuro, um ministério diferente do que exerce hoje. No arrebatamento, ele completará a igreja. Quando Cristo subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, tal qual prometera em João 16:7. Os crentes, portanto, foram pela primeira vez batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2. Sempre que um pecador na atual era da igreja crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é imediatamente batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Jesus Cristo um dia virá e tomará sua igreja para si. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando houver a última conversão nesta era, o corpo de Cristo estará completo. E o ministério do batismo pelo Espírito Santo terminará com o arrebatamento. Então, o ministério do batismo pelo Espírito Santo terminará com o arrebatamento. Embora possam ser salvas após o arrebatamento, as pessoas não mais poderão fazer parte do corpo de Cristo. Ele já não fará oposição ao pecado. Então, a primeira missão, o primeiro ministério é que ele vai completar a igreja. O segundo é que ele já não fará oposição ao pecado. Na correspondência enviada por Paulo para os fiéis em Tessalônica, ele falou sobre os seguintes tópicos de escatologia: o arrebatamento, o dia do Senhor, o homem do pecado, também conhecido como Anticristo, e a volta de Cristo à terra. Quando o Anticristo se manifestará? Paulo explica: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 6-8. Alguém ou alguma coisa continua impedindo a revelação deste futuro líder satânico, um agente restritivo que deve ser mais poderoso que o anticristo ou Satanás. O único que suplanta seu poder é o próprio Deus. De que forma, contudo, ele será tirado? A frase "o que o detém" é uma tradução de tokateron, um particípio verbal de gênero neutro. A frase "aquele que agora o detém" é rokateron, um particípio verbal de gênero masculino. Aparentemente, tanto a obra gênero neutro como a pessoa gênero masculino desta força coercitiva são apresentadas na passagem. O texto grego do Novo Testamento usa tanto pronomes masculinos como neutros para o Espírito Santo. A palavra pneuma, espírito, possui gênero neutro, mas o Espírito é uma pessoa eterna. O Espírito é aquele que agora o detém e realiza seu trabalho através da igreja.
Quando a igreja for removida da terra no arrebatamento, a presença do Espírito Santo também será afastada. Como veio à terra, assim a abandonará. Então, imagine, né, o que vai acontecer a esse mundo sem a restrição do poder do Espírito Santo. Vai ser triste, pessoal. O Espírito Santo já esteve presente na terra, mesmo antes de começar a cumprir no dia de Pentecostes, o ministério que lhe foi separado. Durante a era do Antigo Testamento, ele conscientizou e regenerou pecadores. Após o arrebatamento, ele terá um ministério semelhante ao que tinha antes do surgimento da igreja. Continuará a conscientizar e a regenerar pecadores. Então, o ministério dele, né, se dará também na grande tribulação. Ele salvará judeus e gentios. A grande tribulação compreende todo o período de 7 anos entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo à terra. Trata-se de um sinônimo da 70ª semana de Daniel, o clímax dos planos de Deus para Israel. Daniel 9, 24 a 27. Se você está com sua Bíblia, leia. Durante este período futuro, o Espírito fará o que fez no passado, antes da era da igreja. No discurso sobre o Monte das Oliveiras, Cristo descreveu o que haverá de acontecer nestes 7 anos, logo antes do seu retorno visível. Mateus 24, 24. Na parábola das ovelhas e dos cabritos, as ovelhas representam os gentios salvos durante a grande tribulação, que terão misericórdia dos judeus perseguidos. Mateus 25, 31 a 46. Os israelenses atuais poderiam chamá-los de gentios justos. Na parábola das virgens, as 5 virgens sábias representam os judeus salvos, que estarão prontos para o encontro com Cristo em seu retorno. Mateus 25, 1 a 13. Na visão de João, registrada no livro de Apocalipse, ele viu 144 mil servos de Deus selados, oriundos das 12 tribos de Israel. Por meio do ministério do Espírito, Deus salvará esses judeus durante a grande tribulação. João também viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Portanto, por meio do ministério do Espírito Santo, Deus salvará esses judeus durante a grande tribulação. João também viu uma grande multidão, vejam só, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esta descrição inclui tanto judeus como gentios. Eles são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como o Espírito Santo é Deus, ele também é onipresente. Por isso, apesar de deixar o mundo com o arrebatamento e já não habitar na igreja, porque esta foi levada para o céu, ele continuará na terra e seguirá regenerando pecadores como fizera antes da era da igreja. É uma atuação limitada, não vai ser ampla. É bem diferente, tá?
Uma atuação porque a dispensação da graça deixou de existir, ok? E o Espírito Santo vai conceder forças aos servos de Deus, correto? Sim, por quê? Porque ninguém é capaz de servir a Deus com a própria força. Não somos capazes de fazer isto por nós mesmos. 2 Coríntios 3:5. Por esse motivo, os 144.000 servos judeus que estarão na grande tribulação servirão pelo poder do Espírito Santo. Apocalipse 7, 3-8. Como dissemos em um vídeo anterior sobre o arrebatamento pré-tribulacional, os servos de Deus não serão selados mais pelo Espírito Santo. Esses 144.000, eles serão selados por anjos, ok? Deus também usará 2 testemunhas anônimas para um ministério de 3 anos e meio. Apocalipse 11, 3-12. As quais profetizarão e realizarão milagres. Aliás, farão o que Moisés e Elias fizeram no passado. Impedirão a chuva, transformarão água em sangue e fustigarão a terra com pragas. Moisés e Elias foram capacitados pelo Espírito Santo. Logo, é razoável supor que estas 2 testemunhas farão os sinais pelo mesmo poder do Espírito. As 2 testemunhas estão relacionadas às 2 oliveiras e às 2 lâmpadas, uma analogia com o sumo sacerdote Josué e o líder Zorobabel, que guiaram os judeus que retornavam para reconstruir o templo. Zacarias 4, 1-14. Estes 2 líderes veterotestamentários foram encorajados pelas seguintes palavras: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. As 2 testemunhas presentes na grande tribulação também ministrarão pelo poder do Espírito de Deus. Esse estudo continuaremos no próximo vídeo. Então é importante, nós conhecermos esses meandros, tudo isso que implica e, na verdade, demonstra que Deus age no mundo através do seu Espírito Santo e continuará a agir, mas de modo diferenciado. Ok? Então, vale a pena estudar isso, porque o Espírito Santo nos consola. Então, nós sabemos que muita coisa, muita água aí vai rolar, para o cumprimento de todas as profecias. Então é importante que tenhamos o conhecimento para não perecermos no mar da ignorância. Então, que tenhamos o discernimento do Espírito, o Espírito Santo. Fica a dica.